Boa tarde, mais uma sexta-feira aqui, no 40 Mais Sextou com elas. Eu sou a Raquel Fonteles, junto com a Carmen Leonel, para mais um programa delicioso, com muita informação. Hoje a gente vai falar sobre LinkedIn, não é, Carmen? Opa, hoje nós vamos falar sobre redes sociais, LinkedIn, muita coisa boa, muita informação de extrema importância para as nossas empreendedoras. Mas antes, aquele meu boa tarde, 40 mais. Amigas e amigos, eu tô falando para vocês, tá frio, hein? Tá frio e a gente tá aqui. A gente pega aquele chá quente com limão, açúcar e mel, e tem gente que gosta do conhaque com limão. Não vamos aqui discutir o gosto das pessoas no frio. Cada um se aquece como pode, né, Raquel? Faltou o chocolatinho quente, né? Ah, esse então é maravilhoso, né? Mas eu tô aqui hoje para apresentar uma amiga, uma companheira. Ela atua junto comigo também, né, na Associação Comercial de São Paulo como palestrante. Ela é escritora e ela é profissional de marketing digital, especialista em LinkedIn, fala muito sobre isso. Ela dá palestras sobre o tema. A Hélida Ferreira estará hoje com a gente aqui nessa meia hora com muito conteúdo e a gente vai aprender com ela. Vou ficar quietinha, né, Hélida? Bem-vinda! Olá, prazer estar aqui com vocês, prazer Raquel, prazer Carmen, muito bom estar aqui falando sobre um conteúdo muito relevante para quem empreende, né? Sim, sim. Na verdade, essa questão do LinkedIn, por incrível que pareça, ainda é um tabu para muitos pequenos empreendedores, não é, Elida? Mas antes da gente entrar nisso, a gente queria que você trouxesse um pouquinho da sua trajetória, falasse um pouquinho aí da sua história, conta um pouquinho para a gente. Então, eu sou aqui de São Paulo, hoje eu trabalho palestrando, falando sobre LinkedIn, dando mentorias, além das palestras, também eu faço a parte da comunicação, entendo quais são os problemas, quais são as dificuldades e trabalho toda essa parte de comunicação com o pequeno e o médio empreendedor. E eu percebo também a dificuldade na questão da comunicação. Então, eu vejo que a pessoa me procura para falar sobre LinkedIn, e aí eu vejo que ali ela tem um problema de comunicação, de estrutura. Então, eu trabalho também essa questão de estruturar o negócio dela, de como ela vai se comunicar em todas as redes sociais, não só o LinkedIn. E você migrou de que área, Hélida? Qual a sua área de origem? Eu trabalhei muitos anos na consultoria empresarial, eu trabalhei numa multinacional na área de qualidade de atendimento. Em 2018, eu saí da empresa, eu já empreendia, trabalhava e no CLT empreendia. Aí, em 2018, eu resolvi, falei, não, eu só vou empreender, e entrei na área de mentoria, aí fui para as palestras, saí um pouco da consultoria empresarial e atendo apenas empreendedores que estão iniciando e aqueles que iniciaram e têm dificuldade de crescer, de estabelecer, de trabalhar a sua comunicação. Para a gente aquecer os tamborins, Hélida, eu queria que você brevemente desse uma descrição para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes também de cada uma das redes sociais, para que elas servem, quais são as que estão mais em alta e assim, o objetivo de cada uma delas na sua visão. Olha, teve uma pesquisa, se não me engano, em 2023, sobre as redes sociais. E o LinkedIn, ele ganhou como sexto lugar, como a queridinha dos empreendedores, e ela, inclusive, ela saiu na frente do Instagram e do TikTok. Olha. Porque as pessoas começaram a entender que o LinkedIn era uma ferramenta de prospecção e também ela poderia não só fazer parcerias, porque muitas pessoas acham que o LinkedIn ainda hoje em dia é só para emprego, né? Para pessoas que querem começar a trabalhar. E aí eu falo muito que assim, as outras redes sociais, como Instagram, TikTok, é o shopping. Você vai lá no shopping e você passeia, de repente encontra alguma coisa para
poder comprar e compra. E o LinkedIn, ele é o supermercado. Todo mundo que está lá no supermercado, ele tem um objetivo, que é comprar algo. Então, o LinkedIn, ele é voltado mais para o profissional. Algumas pessoas ainda não conhecem, não estão. Algumas pessoas fazem só o seu perfil, não têm muita paciência e deixam lá. Mas nós também estamos, muitas pessoas estão no Instagram, porque ele começou com uma ferramenta para fotos, e aí começou-se a vender, a fazer o marketing dentro do LinkedIn e vir as vendas, do Instagram e vir as vendas. Então, as pessoas usam muito o Instagram para ofertar os seus produtos e serviços, fazer o seu marketing, o TikTok para falar um pouco do seu serviço, entregar um pouco de conteúdo, Pinterest também entrou aí para poucas pessoas utilizam, mas também dá para você colocar conteúdo, entre outras que vão chegando aí, né? Porque além dessas que nós conhecemos, existem outras que estão aí no mercado que muita gente não conhece. E o YouTube também, com seus vídeos, com os vídeos curtos, que estão em alta aí. Então, eu sempre falo para o meu cliente, o que você vende? Como que você vai vender esse mesmo produto em todas as redes sociais? Eu costumo falar muito do brigadeiro. Como que você vai vender o brigadeiro no Instagram? Você vai pegar aquele produto, vai dar uma mordida, vai mostrar aquela mesa linda, né, de brigadeiro. No YouTube, você vai mostrar quais são os ingredientes que você utiliza, o tempo de preparo, a embalagem, o carinho para entrega. Dentro do Facebook, você vai falar daquele mesmo produto, mas falando sobre a disponibilidade, de quantas as pessoas estão felizes comprando. E no LinkedIn, você vai falar de parcerias, de produtos, de formas de vendas, como que você vende. Então, você vai trabalhar o mesmo produto de diferentes formas dentro de cada rede social. É legal isso que você está falando, porque, assim, a gente trabalha muito isso aqui, tanto eu na minha empresa, como RFT Soluções Criativas, como em parceria com a Carmen na Trade, na parte de planejamento da comunicação, porque é exatamente isso que a gente trabalha, tanto o transmídia quanto o cross-mídia, que a gente fala que é essa integração dos canais, né? E uma coisa que a gente levanta muito, eu trabalho muito isso com o cliente, é lindo para o cliente colocar lá no cartão dele. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no X, no X, né? No X, no YouTube, no Pinterest, no Snapchat, qual mais eu esqueci? No TikTok, legal, uau, você está em todas essas redes para o cliente, mas você realmente está em todas essas redes? Porque uma coisa é você estar atuante, fazendo exatamente a integração da sua comunicação em todos esses canais, e outra coisa é você vai lá, cria um perfil e deixa abandonado, e aí isso pega mal para você enquanto empresa, né? É verdade, isso mesmo, porque você tem que ter uma constância. E aí o que eu falo, geralmente, quando você pega um empreendedor que está começando, ele está sozinho, ele não tem ajuda. Então, eu sempre oriento, começa a pegar alguém da família para te ajudar, às vezes tem um sobrinho, um filho, né? Alguém que possa ensinar algumas coisas, para que você tenha braço, que você possa olhar de uma forma que seja ampla, porque quando outra pessoa começa a fazer para você, você começa a direcionar, você começa a ter uma outra visão do que você está fazendo aquilo sozinho. E aí você tem a questão do crescimento. Espera se eu passar uma atividade para uma pessoa, eu vou estar perdendo ou vou estar ganhando? Porque você, quando empreende, você se sente sozinho. Então, sim, eu procuro passar essa mentalidade de crescimento, como que vai ser quando você crescer, o que você pode criar demandas para outra pessoa, o que você pode fazer de parceria, que aí você faz uma troca, para você não ficar totalmente sozinho. Eu vejo que o empreendedor que está começando, ele se perde porque ele quer dar conta de tudo sozinho e ele não tem condições, não por falta de capacidade, porque ninguém trabalha sozinho, né? Hélida, isso está me lembrando uma palestra que nós assistimos juntas, inclusive, da Estela, falando sobre o abacaxi. Isso mesmo. Não é? Ela representou, Raquel,
os problemas que nós temos, né? Nós descascamos quantos abacaxis por dia. E aí, qual é o abacaxi de hoje? Inclusive, ela deu para a gente como brinde um abacaxizinho, que é, né, uma colagem, e você deveria escrever no bloquinho os seus abacaxis do dia, da semana, enfim. E eu lembrei disso com a fala da Hélida, porque precisa ter duas coisas: convicção no que você está fazendo, entender do assunto que você está empreendendo, porque às vezes você fala assim, ah, eu quero fazer uma fábrica de chocolate, mas o conhecimento que você tem é gostar de comer chocolate. Não é isso? Então você precisa ter conhecimento sobre o que você quer fazer, o mercado em que você quer entrar. Depois você precisa ter gestão do tempo. Semana passada semana retrasada nós tivemos uma entrevistada que ela era esposa, mãe de 3 ou 4, não, 3, né, Raquel? Rose. A Rose. 3. E assim, não é que ela tem os 3, não, era um em seguida do outro. Tadinha. E ela teve uma rede de apoio, como você bem disse, mas era aquela coisa de enquanto eu faço doce, minha mãe olha as crianças. Enquanto eu entrego uma encomenda, minha mãe pega na escola. E aí, essa gestão do tempo eu acho muito importante para o empreendedor. E o não querer ajuda, que é o que você acabou de falar. Acho interessante quando usa o exemplo do você tem um sobrinho, mas eu e a Raquel, que somos da área de marketing estratégico, eu particularmente na área de pesquisa de mercado, eu tenho horror quando eu pego um cliente, eu não falo isso para o cliente, tá? Mas eu tenho horror. O site, o meu sobrinho faz. É que eu tenho um sobrinho que vai muito bem no Canva, então ele consegue. Aí a gente fica olhando assim, para que você está chamando a gente para dar consultoria se o seu sobrinho sabe fazer? Você entendeu, Hélida? Entendi. Então acho legal você trazer para a nossa entrevista de hoje essa fala de o que o empreendedor precisa para estar presente nas redes, mas com qualidade. Né? A comunicação tem que ser uníssona. Isso mesmo. E aí, um ponto que você até me fez lembrar sobre o LinkedIn. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para o LinkedIn, porque eu já tenho que dar atenção nas outras redes sociais, e eu quero apenas que venha uma pessoa só para fazer o LinkedIn para mim. Só que assim, o LinkedIn, como todas as outras redes sociais, ela não é apenas o seu currículo, é a sua essência. As pessoas vão comprar de você, não do seu produto. Então, até hoje, muitas empresas só contratam se a pessoa tiver no LinkedIn, porque ela não vai ver o currículo, ela vai ver como aquela pessoa se comporta, o que ela defende, o que ela fala, né, sobre os valores dela. Então, por mais que eu estou crescendo com uma equipe para trabalhar essa questão do LinkedIn com outros clientes, mas o que eu sempre falo, você tem que entender da ferramenta. Porque mesmo que você não entenda da ferramenta, como que você vai cobrar de outra pessoa? Tanto no LinkedIn como em outras redes sociais. Você pode até pagar uma pessoa que vai fazer tráfego, você pode pagar uma pessoa que vai fazer as postagens, mas você precisa entender por quê. Um negócio é como um filho. Você não tem um filho, entrega para uma babá e fala assim, olha, você dá o que você quiser para a criança comer. Isso não vai funcionar. Isso me lembrou uma questão, Hélida, eu concordo super, assino super embaixo com o que você está falando. Me lembrou, aliás, duas questões. Eu tive uma cliente, que a Carmen sabe muito bem, que quando ela chegou para mim, ela pagava 5 mil para uma agência só para impulsionar para ela.
E aí eu fiz a primeira reunião de briefing com ela para entender sobre o produto, de onde vinha o produto. Ela tinha uma história linda do produto, né? De onde ele vinha, que ela importava de fora, enfim. Só que ela não sabia quem era o público, ela não sabia nada de mercado, ela não sabia quase, não tinha nenhuma informação, nenhuma informação. E aí, isso é interessante, que eu fiz todo um trabalho de dar uma essência, um posicionamento para o produto dela. Ontem a gente estava assistindo aquele Pesadelo na Cozinha, e aí uma coisa está totalmente interligada à outra aqui com o que eu estou falando, você vai entender. Aí estava passando o caso de uma mulher que era de Salvador, uma empresária de Salvador, que tem uma empresa, um ponto de acarajé, que é tipo uma lanchonete que parecia mais um boteco. Não sei se você já viu, Carmen. E aí o Jacan chega, é lá no Jaçanã, no bairro do Jaçanã. E aí ele chega tentando entender tudo. E ela fala, o meu acarajé é o melhor. Tipo, é o melhor. Eu falei, nossa. Aí ele fala, é melhor segundo o seu bairro, segundo as pessoas da sua rua? Porque é exatamente essa fala aí. O seu filho é sempre o mais bonito para você. Isso. Mas qual que é a percepção do cliente sobre o seu produto? Que aí vem a questão de você trabalhar essa informação na sua comunicação nas redes de forma integrada, como foi colocado aqui. E aí, na hora de vender, o melhor acarajé do mundo, o cara entra na cozinha, tem barata lá. Então. Na hora de servir o público lá fora, você viu o vexame? Sim. Confusão nos pedidos. Então, assim, cadê o melhor acarajé, né? Então. É isso aí mesmo, faz todo sentido. E também tem uma outra questão que vocês devem também atender pessoas, que ela fala assim, eu não vendo o meu produto porque é caro. Mas peraí, você vende aonde o seu produto? Porque tem gente que quer vender o produto dele em lugar que as pessoas não vão comprar. É como se você estivesse buscando tubarão no aquário pequeno. Você não vai pescar tubarão em aquário pequeno. E aí você fala para eles na nossa consultoria, essa é a minha parte, né? Vamos fazer o seu posicionamento? Não, mas eu já sei o que eu sou. Eu já sei, né? Então, você conhece os seus concorrentes? Não, meu produto não tem concorrência. Então, são essas miopias que a gente acostumou a falar em marketing, né? Essas pequenas miopias de eu sou o melhor, o meu produto é o melhor, eu conheço tudo do mercado e ótimo, em 2 anos você vai fechar a porta. Ninguém sabe tudo de tudo. Ninguém é o melhor dos melhores. Existe na área de alimentação, já que a Raquel levantou essa bola, existe Michelin. É um referencial para falar se o seu restaurante é bom. Então você vai no restaurante. Quantas estrelas Michelin você tem? Você põe um patamar. Então, os empreendedores precisam empreender com propriedade, entender o que é estar posicionado no mercado, assim, com quem você compete de verdade. Quem vende a mesma coisa que você, pelo mesmo preço que você, no mesmo ponto de venda que você. Falta um pouquinho disso e isso reflete na comunicação nas redes sociais, você não acha, Hélida? Concordo plenamente. Então, aquela questão, meu produto vende para todo tipo de cliente. Eu ouço também bastante isso. E aí, quando a gente vai se aprofundar, fazer as perguntas, muitas delas eles não sabem responder. E a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, trazendo a consciência para aquele empreendedor, fazendo com que ele entenda quais são os pontos que ele precisa entender para que o negócio dele cresça constantemente, porque não adianta também apagar incêndio. Muitos, principalmente dentro do empreendedorismo, eles trabalham para apagar incêndio do mês e não tem nenhum planejamento de meses, né? Só para pagar, eu preciso pagar as contas desse mês. E depois, como que vai ser? Vai ficar sempre apagando incêndio? Então, é importante ter essa comunicação nas redes sociais, entender quais as redes são prioridades, porque
É igual a Raquel falou, estou em todas as redes sociais, mas qual que você prioriza? Qual que você é mais forte? Qual que você tem uma pessoa ali dedicada para responder? Porque estar nas redes sociais e não ter tempo para responder às pessoas que te procuram, isso também é um erro gravíssimo. Porque você não. As pessoas vão desistir, eu mando mensagem lá, mas ninguém me responde. Né? Eu já vi consumidor colocar lá no Reclame Aqui, que mandou várias mensagens pela rede social da empresa e não houve nenhuma resposta, e que a empresa, nos posts, garantia que era o melhor serviço, a melhor entrega. É que, assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui na questão do empreendedorismo, se a gente perguntar aqui, você está pronto para crescer? Todo mundo vai falar que está, porque é o que todo mundo quer. Isso. Mas você está realmente preparado falando de ferramentas, de pessoal, de ter todo esse amparado para crescer? De fato. E aí é o erro que, ao meu ver, como empreendedora já há um bom tempo também, venho percebendo, infelizmente as pessoas elas acabam abrindo um negócio sem fazer o que a Carmen falou, de estudar o mercado antes, de se preparar antes, e aí quando vem exatamente o que você falou, elas trabalham para apagar incêndio, e não para construir ali a sua base. Né? E a rede social, ela acaba de fato sendo... podendo ser um agravante nesse sentido, porque ali o cliente ele já tem um termômetro de como vai ser o atendimento dele se ele adquirir um produto. Não é? Verdade, uma questão séria isso. É verdade. E também tem aquele empreendedor que ele tem medo de crescer, né? Então ele fica, não vou dar conta, eu já trabalho bastante sozinho, se eu crescer eu não vou, porque tem medo de trazer outras pessoas para o negócio e perder. E é muito importante ter essa consciência, ter a visão, ter profissionais que vão realmente ali, ao invés de só ganhar dinheiro, mas de explicar. Eu gosto muito de que o cliente tenha consciência do que eu estou fazendo, trabalhar de forma transparente, clara, e explicando os porquês dos porquês, porque é importante ter essa consciência e saber o que a gente está fazendo. Eu falo muito, nosso nome é o nosso bem maior. Concordo, super. É o que nós falamos muito sobre reputação, né? Quando as pessoas vão nas redes, e eu acho que o LinkedIn, nesse sentido, é uma das principais, ela vai na reputação da pessoa. Né? É aquela coisa de onde você veio, como você chegou até aqui e o que você está planejando lá na frente. É aí que as pessoas começam a entender o seu grau de conhecimento, o seu grau de envolvimento e até onde você pode chegar. Nesse sentido, eu acho que o LinkedIn, ele vende, como você falou, mas eu acho que também ele te dá crédito como indivíduo, como empresário, empresária, empreendedor ou empreendedora, ele te dá crédito. Nós temos aqui muitas empreendedoras que vêm com as histórias de vida. Olha, quando eu comecei a empreender, eu fui atrás de conhecimento. Eu fui atrás do Sebrae. O Sebrae tem o programa Sebrae delas. A Raquel já foi instrutora, professora desse programa do Sebrae, que é o Sebrae delas, né, Raquel? Isso. Nós temos o exemplo sensacional do Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher ele tem muitas iniciativas pró-empreendedoras. Nós soubemos, através de uma empreendedora, que eles têm um curso que é pelo WhatsApp, um curso de precificação pelo WhatsApp. Né? Então, quando você vai para o LinkedIn, eu adoraria, né, Raquel, construir o LinkedIn da Made in Rose, né? Porque ela é mulher de 62 anos, empreendedora da Made in Rose, e colocar esse currículo dela, que traz o Sebrae, que traz o Consulado da Mulher, que traz aí um outro grupo, que ela fez um outro curso de planilhas. Sim. Olha que rico isso. E esse tipo de informação, ela não é pertinente para o Instagram.
ela não é pertinente para o Facebook, ela não é pertinente para o seu e-commerce. Se você coloca isso na nuvem.com, lá aquele portal, né, de e-commerce, ninguém quer ali saber se você estudou em A, X ou C. A pessoa quer ver o que você está vendendo, qual o preço, como entrega, quanto tempo demora para chegar. Sim. Então, nesse sentido, eu acho a palavra da moda, né, é letramento. Né? Eu acho que as redes sociais, para pequenos e microempreendedores, ela precisa de letramento. Eu acho que, assim, apesar de nós termos à mão muitas informações, hoje nós temos muitas informações gratuitas na internet. Muitas, a gente precisa ver a veracidade, ver se aquilo realmente, de fato, faz sentido ou não. Mas nós estamos num momento em que nós temos muitas informações, e algumas informações dentro das redes sociais parece telefone sem fio. Por exemplo, eu tenho que postar os meus bastidores. Só que o que a pessoa faz? Ela tira a foto do almoço dela e coloca lá e não linka com nada, aquilo não tem sentido nenhum. Só tem para ela. E aí fica aquelas coisas sem sentido. Já aconteceu de uma pessoa que trabalha com produtos de beleza, do corpo, estava na praia, eu falei, por que você não falou do produto, do filtro solar, dos cuidados com a pele? Esqueci, só lembrou de postar o biquíni. Então, quer dizer, tem que ter esse bom senso, tem que saber o que você vai fazer. Tudo tem uma estratégia por trás, todas as marcas têm uma estratégia por trás daquilo que ela coloca nas redes sociais. É legal isso que você falou da questão do bom senso, porque me faz lembrar uma coisa que eu vi uma vez que eu falei, uau, eu uso muito o LinkedIn também, eu tenho a fanpage da IRFT Soluções Criativas, e uma vez eu abri lá na minha home, lá, aí tinha lá a foto de um rapaz sem camisa, fazendo a selfie e falando assim, bom dia. Aí eu falei, será que ele errou de rede? Porque isso é um post de Facebook, isso é um post de Instagram, né? A gente está falando de uma rede séria, que é o LinkedIn, voltada para informação, educação, nutrir os parceiros, né? Enfim, estudar a concorrência também, por que não? Enfim, e não cabe. Então, ali eu achei que faltou um pouco de bom senso nesse sentido. É importante, né, você tentar isso também. É verdade. E muitas das situações dentro do LinkedIn, acontece isso, infelizmente. Algumas pessoas até falam, nossa, o LinkedIn agora está parecendo o Facebook. Mas o LinkedIn também, ele trabalha com algoritmo. Ele entrega para você aquilo que você busca, aquilo que você mais... Mas eu não busquei ele, eu te garanto, esse perfil... Às vezes acontece isso mesmo. Não estou dizendo que você, mas acontece. Revelações, Hélida, revelações acontecendo. Isso. E eu aproveito para dizer que eu tenho uma revelação. Chegamos a 26 minutos, temos mais 4 minutos e meio só. Tá super legal a conversa, né? Mas eu tinha que aproveitar essa deixa das revelações para esse nosso momento, né? Sim. E assim, eu quero que você conclua o seu raciocínio para a gente começar as nossas despedidas. A Raquel vai pedir para que você deixe uma palavra aí de incentivo, faça o seu merchandising, deixe as suas redes, mas por favor, desculpa ter te cortado. Não, imagina, que isso. Mas acontece, sim, de aparecer situações que não são tão relevantes, mas algumas pessoas que reclamam, né? Às vezes eu falo isso mesmo porque acontece. Mas é interessante observar, peraí, esse conteúdo é relevante para mim ou não é? São questões que aparecem, é uma rede social, nem todo mundo tem a mesma estratégia. Muitas pessoas estão ali e nem sabem o que elas estão fazendo. Não tem a estratégia da ferramenta, e está tudo bem. Mas o importante é você ter a consciência da sua estratégia, do seu posicionamento em cada rede social. Só antes da gente ir para o fechamento, só tem uma pergunta que eu preciso te perguntar, eu queria que você me respondesse de forma bem breve.
Você falou que antes trabalhava com consultoria, e aí você resolveu empreender, né, nesse segmento, prestando esse serviço. Eu queria que você me falasse se você percebeu alguma ligação quando você prestava consultoria para o que você faz hoje. Claro que, assim, na consultoria você já tem um certo patamar de empresa ali, o negócio andando. Você atendendo hoje um pequeno e médio empreendedor, em muitos casos eles estão totalmente no início da coisa. Mas tem alguma questão ali que você viu como coincidindo a coisa? Então, quando eu trabalhava na época da consultoria, eu trabalhei com empresas como Natura, Sem Parar, Stone, Grupo Notre Dame Intermédica. Eu trabalhava numa empresa que prestava consultoria para essas empresas. Então, eu participava de reuniões de resultados. Então, lá tinha um briefing de como foi 6 meses atrás, 1 ano atrás, qual é a projeção para 1 ano, para 2 anos. E aí eu comecei a trabalhar com empreendedores. E eu percebi que eles não tinham a noção disso, da projeção, das metas, como que eles iam fazer. E eu senti a necessidade de explicar isso, de trazer isso para quem está começando, porque é muito importante para quem está começando saber que tem que trabalhar em cima de meta, tem que separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Então, eu me vi mais ajudando empreendedores do que empresários, porque eu vi que ali tinha algo que me chamava, me brilhava mais os olhos. Eu tenho formação em marketing, mas dentro do marketing você aprende a fazer planejamento estratégico, né, montar a empresa, e aquilo sempre brilhou os meus olhos, né, de fazer a questão do planejamento estratégico. Eu sou apaixonada por planejamento estratégico, por isso que isso me brilhou os olhos, e eu via quantas pessoas quebram a cabeça por conta disso, de não ter um planejamento estratégico eficaz. Isso. Exatamente. Ó, Raquel, ela deu a dica, hein? Planejamento estratégico está falando da nossa língua. Estou enxergando aí algumas parcerias logo ali na frente, hein, Raquel? Quem sabe? Estamos aí, a gente está sempre aqui aberta a parcerias, não só no 40+, mas também aqui com as nossas empresas, Trends Insight e a RFT Soluções Criativas. A gente trabalha muito com essas vertentes do desenvolvimento, do negócio, de pessoas, comunicação. Então, assim como a Hélida aí com seu trabalho brilhante voltado aí para trabalhar o desenvolvimento dessas empresas nas redes, né? Está tudo ali com uma sinergia. Ô, Hélida, eu queria que você deixasse aqui, antes de você se despedir, 2 coisinhas. Primeiro, uma palavra, um conselho aí, um norte para quem está querendo performar bem no LinkedIn. E, na sequência, eu queria que você deixasse suas redes, como as pessoas te encontram, e aí sua palavra final de despedida para a gente fazer o nosso fechamento aqui. Então, antes de tudo, quando você vai para uma rede, tanto LinkedIn como outras redes, é uma frase que eu sempre utilizo, que você é fonte da sua riqueza através dos seus conhecimentos e das suas experiências. Então, não deixe de ser quem você é. Coloque para fora a sua experiência, o seu conhecimento, que assim você vai conseguir performar bem em qualquer lugar que você for, porque a sua essência é muito importante. Ela vale muito, ela conta muito. Ai, que lindo, e eu acredito tanto nisso que você está falando. Tem falado tanto. Esse é o nosso mantra. Exatamente. Sabe por que a gente entrou nesse programa, Hélida? A gente não é jornalista, mas quem faz propaganda e marketing, eu fiz propaganda e marketing, Raquel fez moda, fez marketing, vendas, você fez marketing. Eu acho que a gente tem uma veia de comunicação. Então, o que nós estamos trazendo aqui é essa vocação que a gente tem para passar à frente conhecimento, para fazer análise. Então, hoje eu acho que foi de grande valia ter você na nossa companhia, estar com você aqui na nossa companhia. Eu aprendi bastante, eu aprendo todo dia, claro, aprendo demais com a Raquel. Ela foi minha aluna e hoje eu aprendo muito com ela porque ela, no digital, ela está 1000 anos na minha frente. Então eu venho lá com minha pesquisa, o meu marketing tradicional e a Raquel nessa juventude do marketing digital, a gente está
criando várias músicas boas, digamos assim, nas nossas consultorias. E ter trazido você hoje, Hélida, acho que coroa um pouco do que a gente fala todo dia aqui entre a gente. Queria agradecer muito você ter tido esse tempo com a gente, de ter tido esse brilhantismo de esclarecer de forma tão didática e tão dinâmica. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês. A Carmen eu já conheço, conhecer a Raquel agora. E, assim, estamos aqui para o que der e vier, e pode contar comigo sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês e aprender também com vocês. Legal, a gente que adorou. Fala um pouquinho como que a gente pode te encontrar nas redes. Então, eu estou como Hélida Ferreira Oficial no Instagram e também no LinkedIn vocês me encontram como Hélida Ferreira Oficial. Porque a minha foto também é uma coisa que eu acho importante, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é a mesma. Então, se você me encontrar com o blazinho azul, a corzinha azul, é eu que estou lá, Hélida Ferreira Oficial, tanto no LinkedIn como no Instagram. Legal, legal, muito bom, Hélida. Queria te agradecer aqui, obrigada pelo seu conteúdo riquíssimo, foi muito bom te receber. Foi mais um programa maravilhoso, né, Carmen? Mais um programa muito bom. Nem parece que está no inferno, que a conversa até esquentou, né? Tivemos revelações e tudo aqui. Olha, cada sexta-feira é uma caixinha de surpresas nesse programa. Ou a gente chora muito, ou a gente ri muito, mas toda sexta-feira é muito diferente. Agradeço a audiência. Nossos números, Hélida, depois a gente mostra. Nossos números estão crescendo a cada semana, a cada entrevista. Então, isso quer dizer que a gente está chegando, né, no coração e nas mentes de muitas pessoas. Isso é muito bom. Então, encerramos aqui mais uma sexta-feira muito boa. E prometemos que a semana que vem a gente volta, não é assim não. Semana que vem a gente volta, né, Raquel? Isso aí, esse mês de julho aí tem muito para nós, mês de férias, mas também mês de muito conteúdo aqui no 40 Mais, estou com elas. Queria só aproveitar para deixar as nossas redes. Para você que não conhece, acessa lá, tem o Instagram da Rádio Empreendedora, que é @Rádio Empreendedora, né? Para você que quer acompanhar aqui o nosso programa, tem reprises às terças e aos sábados, depois a gente coloca, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, tem o horário certinho. O nosso programa toda sexta-feira, às 17 horas, na www.radioempreendedora.com.br. E, Carmen, os nossos canais do 40 Mais... @40mais, sextou com elas, 40 numeral MAIS, sextou com elas, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Muito importante, a mesma identidade, não é isso? Isso aí, para quem perdeu aqui, quer ver um pouquinho das nossas convidadas, vai lá no YouTube que tem o programa na íntegra, os nossos E a gente sempre linda, fotogênica. É isso aí, com altas revelações. Gente, muito um beijo para vocês, 40 mais. Sextou com elas. Até sexta. Tchau, tchau.